Então, bora começar o nosso assunto de contabilidade geral para o exame de suficiência e concursos públicos através dessa aula sobre o que é contabilidade. Ah, professor, mas eu já sei o que é contabilidade, já aprendi bem. Pois é, se você já sabe o que é contabilidade, meus parabéns, certo? Saiba que você é uma pequena parte dos alunos que se formam. Por quê? Eu já encontrei vários alunos que chegaram até o método 3R, fizeram o exame de suficiência, foram aprovados, mas antes de chegar no método 3R, eles simplesmente não sabiam exatamente para que eles iam fazer um balanço patrimonial, o porquê queriam fazer uma DRE. Eles sabiam que tinham que debitar, que tinham que creditar, mas não sabiam o porquê, a razão final. Então eu decidi colocar nessa aula tudo da parte básica, introdutória e conceitual do que é contabilidade. Só que essa aula é diferente do que você já viu na sua faculdade e em outros cursinhos por aí, certo? Eu quero trazer de uma forma diferente, de forma mais lúdica, mais próxima do dia a dia. Porque não adiantaria nada eu chegar e copiar conceitos como contabilidade é ciência que estuda o patrimônio das entidades. Eu não falei nada para você. Eu apenas copiei o que está em um livro e trouxe para cá, sem fazer uma abordagem correta do que é realmente a contabilidade. Sim, ela é a ciência que estuda o patrimônio das entidades. Mas, no dia a dia, ninguém usa isso, certo? Como é que a gente utiliza no dia a dia o conceito de contabilidade? É exatamente isso que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Então, assiste com muita atenção, faz as suas anotações, porque aqui você vai entender o que é contabilidade, para que ela é feita, quais são as demonstrações contábeis, o que é uma conta, certo? E como debita e como se credita um registro contábil, né? Ah, uma compra de estoques. Qual conta que eu vou debitar? Qual conta que eu vou creditar? Bom, você vai ver tudo isso aqui nessa aula de hoje. Então vamos lá. Eu vou desaparecer por alguns momentos, que vai aparecer somente o slide. Você vê apenas realmente o conteúdo, né? Deixa para me ver depois lá no Instagram. Vamos lá. Bom, eu tenho absoluta certeza que você sabe o que é esse documento aqui. Isso aqui é um extrato de conta corrente de alguma pessoa. Eu botei no Google lá um exemplo de extrato e saiu esse daqui, e é esse que nós vamos utilizar. Pois bem, aqui no extrato você vê, né, números em azul, números em vermelho. Em azul está somando, em vermelho subtraindo, provavelmente em azul é um recebimento, é uma entrada, e em vermelho é uma saída. E temos também algumas descrições e algumas datas. Só que imagine uma empresa que faz várias movimentações todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Compra estoque, revende estoque, entra dinheiro no caixa, sai dinheiro do caixa, paga fornecedor, contrata funcionário, enfim, tem todas essas movimentações. Imagine que a única fonte de informação que ela tem para saber se teve venda, se teve pagamento, seja o extrato. Se a única informação que ela tem é somente esse extrato bancário, como é que ela vai verificar com certeza se houve lucro ou prejuízo? Como é que ela vai verificar se há dinheiro suficiente para pagar o salário do empregado no fim do mês? Como que vai verificar quanto de mercadorias ainda existe disponível para venda? Voltando aqui para o extrato. Eu não consigo ter uma certeza, por exemplo, se no dia 24, essa Ivone Mary, ela é um fornecedor, ela é uma devolução de vendas para o cliente, ela é um pagamento a funcionário. Eu não sei também se essa Isabela Maia, no dia 25, é um fornecedor, é um pagamento para um funcionário. Eu não sei. E eu também não sei se esse recebimento do Instituto de Previdência dos Servidores, né, no dia 27, o que ele é. Se é um reembolso de alguma despesa, se é uma receita, enfim, eu não sei controlar isso. Eu também não sei se essa entrada de dinheiro no dia 27, ela é a primeira parcela de várias outras parcelas ou é somente uma única parcela. Eu não tenho como fazer um controle efetivo olhando apenas o meu extrato bancário. Então, como não é possível fazer um controle efetivo e confiável sobre quanto foi o lucro, se houve lucro ou se foi prejuízo, se eu tenho dinheiro realmente em caixa para pagar fornecedores, se eu já paguei todas as minhas dívidas, eu não tenho como fazer esse controle apenas olhando o extrato. Então, foi para isso que surgiu a necessidade de um sistema. Esse sistema tem a necessidade de organizar as informações do extrato bancário. E como que seria esse sistema? Como é que seria essa organização? Essa organização ela seria feita através de livros, certo? Esses livros contariam a história de uma empresa. Esses livros contariam a história da empresa, né? Como todo bom livro, ele vai contar alguma história. E no caso vai ser a história daquela empresa.
O livro também ele vai contar qual foi o lucro, qual que é o patrimônio total dessa empresa, quanto de dinheiro que a empresa tem disponível para fazer pagamentos para fornecedores, para funcionários, né, para pequenas despesas. Enfim, essa é a função que esses livros vão ter. E quais que seriam esses livros, né? Os livros seriam o balanço patrimonial, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, DMPL e DLPA, a DVA e as notas. Eu sei que você deve estar pensando, essas são as demonstrações contábeis. Exatamente, são elas mesmas, né? Só que demonstração contábil, faça analogia como um livro, certo? A demonstração contábil é um livro que conta a história de uma empresa. E conta que história? Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas tenha em mente que cada demonstração contábil é um livro que conta uma parte da história da empresa. E como todo bom livro, alguém vai ler esse livro e vai tomar alguma ação, vai tomar alguma decisão com esse livro. Como é quando você compra um livro, por exemplo, um livro de autoajuda, você vai ler esse livro e depois você vai tomar uma decisão, vai colocar em prática os ensinamentos daquele livro. É a mesma coisa com o balanço patrimonial e com a DRE. Quem vai ler aquele livro vai ler e depois vai tomar uma decisão com as informações que estão ali naquele livro. Bom, e que decisões são essas? Eu trouxe aqui o print de um trabalho de avaliação de empresas feito pela Ticker Research, que é uma casa de research, assim como você conhece a Empíricos, a Suno, a Ticker Research também é uma casa de análise de empresas, certo? O que ela faz? Ela pega as demonstrações contábeis e faz uma projeção futura para poder identificar se aquele preço da ação que você está vendo lá, né, que você vê lá no seu home broker, né, que você vê assim no jornal, as ações da Petrobras fecharam em alta de 10% com o valor de R$ 15, por exemplo. Esse é o valor da ação. E esse valor da ação é definido, entre outras informações, através da análise de balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. E aqui eu trouxe uma análise da Ticker Research com relação às lojas Renner. As lojas Renner é justamente essa que você vê no shopping, aí, que muito provavelmente você já comprou alguma roupa, algum perfume. Bom, bora ver aqui qual foi a análise que a Ticker Research fez das lojas Renner. Bom, basicamente você vai ver aqui nesse lado direito, certo? Tem lá valor da ação, cenário, WACC, né, dividendos, aí tem aqui balanço patrimonial, certo? Ou seja, através desses dados do balanço, foi possível chegar até esse, tá vendo aqui, matriz de sensibilidade, pronto. Ele dá vários indicadores e de acordo com cada indicador, ele vai dar um possível valor da ação das lojas Renner. Se for um cenário muito positivo, muito otimista, esse valor vai chegar aos 38,83. Mas se for um cenário muito negativo, muito pessimista, esse valor pode ir a 15,78. Certo? Então toda essa análise ela é baseada, certo? Todo o mercado de ações ele é baseado em demonstrações contábeis, no trabalho do contador. Certo? É para isso o contador que você existe, para você elaborar as demonstrações contábeis de forma correta, de acordo com as regras contábeis em vigência, para que alguém vá fazer a análise daquelas demonstrações contábeis e possa, como nesse caso aqui, fazer uma avaliação sobre qual que é o valor correto da ação de hoje e qual que pode ser o valor futuro. Então é para isso que existe o seu trabalho, é para isso que você vai fazer lá o débito e o crédito, beleza? Então já vimos aqui quem é que vai ler, né, e por que essa pessoa vai ler as demonstrações contábeis que você, contador, vai escrever. E vamos voltar aqui aos livros, né, que nós falamos, balanço patrimonial, DRE, DFC, enfim. Como é que esses livros são escritos? Veja novamente aqui o extrato bancário. Perceba que só tem duas possibilidades no extrato bancário. Ou entra dinheiro, como aqui esse 1907, no dia 27, ou sai dinheiro, como esses outros 4 lançamentos em vermelho. Se a gente mudar um pouco o ponto de vista sobre entrada e saída, a gente vai conseguir enxergar o seguinte, que o dinheiro ele veio de algum lugar ou ele foi para algum lugar, certo? Essa entrada aqui de R$ 1.907, essa entrada ela foi um recebimento do Instituto de Previdência dos Servidores, provavelmente uma pensão ou uma aposentadoria dessa pessoa aqui, certo? Ou seja, ela teve a origem, ela veio de algum lugar. Qual foi esse lugar? Uma aposentadoria, lá o INSS. E aqui em cima, né, tarifa referente a DOC eletrônico.
Ou seja, esse 9,70 ele foi para algum lugar, ele saiu da minha conta e foi para um outro lugar. Provavelmente foi para o banco, certo? Para a conta do próprio Banco do Brasil, porque uma tarifa está sendo cobrada por um serviço. Então, eu estou pagando para o banco para poder fazer a minha transferência bancária. Então, ou seja, esse dinheiro saiu da minha conta e foi para um outro lugar. Então, nós já decidimos aqui que existem duas possibilidades para o dinheiro na conta corrente. Ou ele vem de algum lugar, ou ele vai para algum lugar. É meio óbvio isso, né? Mas é assim mesmo, certo? Ou seja, o dinheiro ele veio de algum lugar, do meu salário, de algum cliente que me pagou, alguém que me emprestou dinheiro, ou ele foi para algum lugar. Eu paguei a entrada do cinema, eu comprei um picolé na praia, eu paguei meu imposto de renda, certo? Então, isso daí é um destino, né? É um local para onde meu dinheiro está indo, beleza? Então, vamos voltar aqui até. E a partir de agora, a gente vai usar a seguinte nomenclatura, certo? Quando o dinheiro vai para algum lugar e quando ele vem. Quando ele for para algum lugar, nós vamos chamar isso de débito. Então, quando o dinheiro for para algum lugar, nós vamos chamar agora de débito. Nós não vamos falar mais sobre o dinheiro foi para algum lugar. Vamos falar que o dinheiro foi debitado, certo? O débito ele é o destino, a aplicação do dinheiro. Onde aquele dinheiro foi aplicado? Qual foi o destino daquele dinheiro? Certo? Então, guarde isso na sua mente, anote no seu caderno. Quando o dinheiro vai para algum lugar, ele foi destinado, ele foi aplicado, ele foi debitado. E quando o dinheiro vem de algum lugar, nós chamamos isso de crédito, né? O crédito significa de onde vem, né? A origem do dinheiro. Então, sempre que a gente falar em dinheiro está chegando, né? Nós vamos falar sobre creditar, sobre origem do dinheiro, certo? Então, guarde isso porque, basicamente, 90% dos seus problemas na contabilidade residem apenas nesses dois conceitos. Débito, destino, aplicação do dinheiro. E o crédito é a origem, de onde vem o dinheiro. Então, já que o débito é para onde vai o dinheiro e o crédito é da onde vem, bora fazer aqui um pequeno exercício aqui de contabilidade com essas informações que nós temos aqui. Então, bora lá, para a gente praticar, né, sobre como que a gente vai escrever, né, os nossos livros utilizando aqueles termos débito e crédito, né, que é débito, a aplicação, o destino do recurso, e o crédito, a origem, né, de onde veio aquele recurso, certo? Então bora fazer aqui com esse exemplo lá do próprio extrato bancário mesmo, né? Os proventos do Instituto de Previdência dos Servidores. Como é que a gente escreveria essa informação aqui para colocar lá no nosso livro, certo? É basicamente o seguinte: nós temos o débito e nós temos o crédito. O débito é o destino, aplicação, e o crédito é a origem. Beleza? Simples assim. Bom, bora começar aqui primeiro pelo destino, né? Para onde esse dinheiro ele foi? Né? Poxa, a gente está com o extrato bancário aqui. Então, esse dinheiro ele foi para a conta bancária de alguém. Né? Foi para a conta bancária do dono desse dinheiro. Então, o primeiro local, o destino que a gente vai colocar é a conta bancária, né? A conta bancária. Beleza? E qual que é a origem desse dinheiro? Né? Da onde foi que ele veio? Bom, esse dinheiro ele é proveniente de uma aposentadoria. Certo? Ele vai ser meio que uma receita, meio que um salário, né? Uma aposentadoria, um benefício que essa pessoa tem direito de receber. Né? Ele veio lá do INSS, como crédito são as origens, a gente vai colocar aqui do lado da origem, de onde foi que ele veio. Certo? Ele veio do quê? A aposentadoria. Pronto. Beleza. E agora é só colocar os valores. Certo? Quanto foi que entrou na minha conta bancária? Entrou R$ 1.907,99. Quanto foi que a aposentadoria me pagou? Bom, se não houve nenhuma dedução no meio do caminho, e a gente também não tem como saber isso, mas vamos supor que tenha sido o pagamento o mesmo que entrou na conta, certo? Sendo o pagamento igual que entrou na conta, então a nossa aposentadoria vai ser de R$ 1.907,99.
Fechou. Esse é o trabalho que o contador vai ter que fazer lá para cada registro contábil, certo? Esse trabalho aqui, o nome correto dele é escrituração. Escrituração é uma das 4 técnicas contábeis. Nós temos 4 técnicas contábeis, nós temos 4 técnicas contábeis vigentes no exercício da profissão de contador. A primeira técnica é a escrituração. A segunda técnica é as demonstrações contábeis. A terceira técnica é a auditoria. E a quarta técnica é a análise das demonstrações contábeis. Bom, escrituração é o quê? É escrever a história da entidade nos livros contábeis. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Escrevendo em forma de débito e crédito, né, todos os fatos que modificaram o patrimônio da entidade. As demonstrações contábeis é a técnica que organiza esses registros em forma de livros contábeis. Balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA, DMPL, enfim, essas são as demonstrações contábeis. A auditoria, ela é a técnica contábil que visa verificar se cada demonstração ela foi elaborada de acordo com as normas vigentes. Por exemplo, para eu colocar aqui o débito e o crédito, né, o meu destino e a minha origem, para cada fato específico existem algumas regras que devem ser seguidas. Né, que essas regras são os CPCs, né, as Normas Brasileiras de Contabilidade. Então a auditoria visa justamente isso, verificar se o contador, na hora de fazer o registro contábil, ele seguiu as regras contábeis. E a análise de balanço, a análise das demonstrações contábeis, é a técnica contábil que visa fazer a análise, obviamente, de desempenho de cada uma das demonstrações contábeis. Perceba que é um ciclo, certo? Isso aqui. Deixa eu colocar aqui em formato mais organizado para vocês perceberem como isso aqui é um ciclo. Pronto, perceberam que isso aqui é um ciclo? Começa na escrituração, vai para as demonstrações contábeis, depois as demonstrações são auditadas, depois de auditadas elas são analisadas e recomeça o ciclo. Basicamente isso é a contabilidade. Então, a gente já viu aqui, né, como que você vai fazer o registro, como que você vai fazer, né, o que significa cada débito e cada crédito. Né? O débito é a aplicação e o crédito é a origem. Bom, contas e grupos de contas. O que é isso aqui, né? Eu sei que... Bom, só recapitulando aqui, nós já vimos quais são as demonstrações contábeis, né? Para que elas servem e como é que elas são escritas, né? Em formato de débito e de crédito, certo? E tem um ponto agora específico, é o seguinte, sobre a organização das contas e grupos de contas. Se você for prestar atenção, toda a contabilidade é algo bem organizado, né? Bem objetivo, bem sucinto e bem claro. Não é uma bagunça como é nessa foto aqui. Isso aqui eu coloquei no Google Fotos, né? Coloquei contabilidade do tráfego, né? E apareceu isso daí. Isso aqui é um registro de alguma coisa. Só que, obviamente, não segue regras contábeis, são apenas registros, né? Parece ter mais um caderno de compra, de feira. E para as empresas também não ficarem com a contabilidade parecendo um caderno de feira como esse, é que existem as contas e os grupos de contas. Né? O que é uma conta? A conta ela é uma agregação de eventos de mesma natureza. Vamos voltar lá no nosso exemplo do nosso extrato. Aqui nesse recebimento de proventos do Instituto de Previdência dos Servidores. Se esse valor representar uma receita, né, uma entrada de dinheiro, ele não vai ser anotado lá como recebimento oriundo do INSS. Não, ele vai aparecer como receita, certo? A mesma coisa no dia 25, tem esse DOC eletrônico. Não vai aparecer lá DOC eletrônico referente à tarifa do dia 27, do dia 25. Não. Vai aparecer despesas bancárias, certo? Vai aparecer despesas com taxas bancárias. Por quê? Porque dessa forma vai ficar muito mais organizado e vai ficar muito mais claro para quem for analisar. Né? Para quem for analisar um balanço patrimonial, não tem tanta diferença saber se naquela parte de despesa bancária tem uma tarifa de DOC
ou se tem uma tarifa de TED, ou se tem apenas uma tarifa de emissão de um novo cartão. Essa informação é irrelevante. Então há essa agregação em formato de contas. Então anote esse primeiro ponto. Contas vão representar de forma visual, mais objetiva, mais clara, eventos de mesma natureza. Por exemplo, estoques, que nós vamos ver, né, nas próximas aulas. Estoques representam todos aqueles bens que a empresa adquiriu e que vão ser destinados à revenda. Imagina se no balanço patrimonial de uma Magazine Luiza houvesse o nome de cada item do seu estoque. Geladeira Brastemp tipo tal, geladeira Brastemp tipo Y, geladeira Electrolux tipo Y, enfim, ia ficar uma bagunça. Então, para evitar esta bagunça, é que a gente organiza eventos de mesma natureza através de contas. E na contabilidade existem dois tipos de contas: as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas representam todos os bens, os direitos e as obrigações que uma entidade tem. A entidade tem um computador. Bom, esse computador é um bem, então ele vai ser registrado em uma conta patrimonial. A entidade tem que pagar o fornecedor desse computador. O pagamento do fornecedor desse computador é uma obrigação, então também vai estar registrado em uma conta patrimonial. E as contas de resultado, o que são? As contas de resultado, elas sempre vão representar receitas ou despesas. Receitas é tudo aquilo que aumenta o patrimônio líquido. Despesa é tudo aquilo que reduz o patrimônio líquido. E finalmente chegamos na parte da organização do livro. Aqui saiu finalização, mas é organização. Bom, como nós temos apenas dois tipos de contas na contabilidade, as contas patrimoniais e as contas de resultado, nós temos que separar cada uma em sua respectiva demonstração. Certo? As contas patrimoniais, elas vão lá para o balanço patrimonial. E as contas de resultado vão lá para a DRE. Bora ver aqui na vida real como é que funciona cada uma dessas demonstrações? Vamos lá. Esse daqui é o balanço patrimonial da Magazine Luiza. Esta mesma loja onde você comprou aí seu sofá, sua geladeira, enfim. Perceba que isso aqui é o balanço patrimonial, ou seja, de um lado. E no balanço patrimonial, de um lado, lado esquerdo, nós vamos ter os bens, e do outro lado, o lado direito, nós vamos ter as obrigações. Os bens e os direitos, eles ficam dentro de um grupo chamado ativo. O ativo, ele é separado inicialmente em dois grandes grupos, que é o ativo circulante e o ativo não circulante. O passivo, da mesma forma, ele é separado em dois grandes grupos, em passivo circulante e passivo não circulante. O ativo circulante, ele vai representar os bens e direitos que vão ser realizáveis em até 12 meses, certo? Já o passivo circulante, ele vai representar as obrigações exigíveis, ou seja, as obrigações que eu tenho que pagar em no máximo 12 meses. Acima de 12 meses, tanto no ativo quanto no passivo, o item ele já não fica no circulante, ele fica no não circulante. Por que essa diferenciação? Bom, pode parecer inicialmente uma bobagem isso daí. Só que vamos voltar lá no slide da Ticker Research, certo? Essa análise que foi feita pela Ticker Research leva em consideração também o prazo de recebimento dos ativos, de realização dos ativos, e o prazo de pagamento dos passivos, né? Tudo isso importa. Se um ativo que era para estar no circulante, mas foi contabilizado no não circulante, vai impactar essa análise de forma negativa. Da mesma forma, se um ativo que era para estar no circulante e está no não circulante, esse fato, né, esse erro, também vai impactar de forma negativa a análise feita por um usuário da informação contábil. Então, por isso que é bem importante que você faça essa correta separação entre o que é circulante e o que não é circulante. E dentro de cada um desses grupos, né, circulante e não circulante, você vai ver as contas, né? Nós temos contas de ativo e contas de passivo e contas de patrimônio líquido aqui no balanço patrimonial. As contas, como eu falei, são agregações de eventos de mesma natureza. Por exemplo, contas a receber.
ficaria inviável para a Magazine Luiza colocar o nome de cada pessoa que tem lá um boleto para pagar para ela, né? Você parcelou a sua compra da sua geladeira em 12 vezes, né? Em 24 vezes, você vai estar aqui dentro desse contas a receber. Só que em vez de aparecer lá o nome Felipe da sei lá das quantas, Maria sei lá das quantas, vai aparecer todo o somatório de todos os contas a receber em apenas em uma única conta, né? Chamado contas a receber. Da mesma forma, aqui no passivo. Em vez de colocar aqui, o nome de cada fornecedor, né? Ah, eu tenho que pagar Samsung, tenho que pagar LG, tenho que pagar Apple. Coloca lá só fornecedores e pronto. Porque fica muito mais claro para o usuário da informação contábil, certo? E a DRE, como é que ela fica? A mesma coisa. Só que na DRE, nós não temos aquela divisão como nós temos no balanço patrimonial, entre ativo e passivo. Na DRE, nós temos as contas de resultado, né, que são as contas de receita, e as contas de despesa. Note que o seguinte, eu quero que você faça a seguinte analogia com a DRE. A DRE, ela é um funil. Imagina um funil aí na sua casa. Um funil, ele é assim, né? Ele tem a boca maior e o fundinho bem menorzinho. Ou seja, entra mais coisa e sai menos coisa. A mesma coisa a DRE. A DRE ela começa, certo, pela receita líquida. Ou seja, tudo que foi vendido pela empresa vai estar aqui no topo. E no meio dela vão estar as saídas, né? Os custos de mercadorias, despesas bancárias, despesas com salários de funcionários, enfim, vai estar tudo aqui nesse meio, certo? E no final, o fundo do funil, ele vai ser o lucro, que é o que sobra para a empresa no final, né? A receita é um valor muito alto, os custos vão estreitando e no final sobra apenas uma parcela, que essa parcela é o lucro. Então quero que a partir de hoje vocês enxerguem assim a DRE. A DRE ela é tipo um funil, onde entra muito dinheiro e sai ali uma pequena parcela, que é o lucro. E o que são os CPCs? Pois é, pessoal. Esse é um assunto que as pessoas têm muito medo, né? As normas de contabilidade, os CPCs. Mas o que eu vou falar agora aqui talvez até mude a forma como você encare a contabilidade. Contabilidade é algo bem simples, certo? Bom, as normas de contabilidade têm praticamente uma única serventia, que é organizar a forma como aquele débito e aquele crédito vai ser registrado. Por exemplo, existem débitos que, em alguns casos, eles vão lá para a DRE e em outros casos eles vão lá para o ativo, né? Ou seja, tem débitos que em alguns casos são despesa e que em outros casos são ativos. E quem vai dizer isso? É justamente o CPC. Da mesma forma, o crédito. Existem créditos que, em alguns casos, são considerados como receita, em outros casos, são considerados como passivo. Então, essa é a função do CPC. Obviamente que existem outras nuances, mas basicamente, a grosso modo, um CPC ele vai orientar sobre como o contador vai registrar aquele débito. Esse débito ele deve ser registrado como ativo. Aquele crédito ele deve ser registrado como receita. Então é basicamente isso que as normas de contabilidade vão falar para vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória sobre contabilidade. Eu não sei se alguém já te falou sobre contabilidade dessa forma que eu falei aqui, mas eu busquei ser o mais simples e objetivo possível, né? Trazendo o mais próximo da realidade o que é contabilidade. Os livros muitas vezes nos trazem exemplos, né, que são longe da nossa realidade. E eu busquei aqui trazer coisas bem mais simples, bem mais diretas, para que você possa finalmente aprender e entender sobre contabilidade, que é uma ciência tão bonita e tão simples, mas que a maioria das pessoas insiste em passar de forma complicada para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e até a aprovação.